Pai querido, Pai santo e eterno, todo-poderoso, louvado e glorificado seja o teu santo nome. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estudarmos a tua santa palavra. Que o teu Santo Espírito nos dê sabedoria e entendimento para compreendermos melhor o que o Senhor irá falar através desse estudo. Abençoe, meu Pai, a todos nós, nos capacita, perdoe nossos pecados, pois essa é a oração que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja com você e toda a sua família. Muito bem, amados, vamos aqui ao nosso segundo estudo da Palavra de Deus, que hoje vai falar sobre o que Jesus ensinou sobre a salvação. Desde já eu quero dizer a vocês que Jesus, ele veio a este mundo com uma missão muito clara. Essa missão é de buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, verso 10. Ele veio resgatar, queridos amados, da morte eterna. Isso mesmo. Lá no nascimento de Jesus, o anjo havia dito a José o seguinte: e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, verso 21. Queridos, em sua apresentação no templo, cerca de 40 dias após o seu nascimento, o piedoso Simeão declarou o seguinte: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Lucas capítulo 2, verso 29 a 30. A grande missão de Jesus é o seguinte: ele veio para salvar a mim e a você. Vamos aprender juntos sobre isso? Queridos, a Bíblia informa que todos pecaram. E aonde isso está escrito? Em Romanos 5, verso 12. E continua: e sendo o salário do pecado a morte, Romanos 6, verso 23, o destino certo de todo ser humano seria que? Seria a morte. Entretanto, para que tivéssemos uma segunda chance, Jesus interveio. Ele se pôs a morrer em nosso lugar e dessa maneira salvar-nos da condenação do pecado e nos garantir o direito à vida eterna. A pergunta que eu faço: qual a situação da natureza humana após o pecado? A palavra de Gênesis, capítulo 6, verso 5, dá uma declaração muito importante. A pergunta é essa: qual é a situação da natureza humana após o pecado? Gênesis 6, verso 5, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então, a condição do ser humano está indo de mal a pior. Cada vez que se passa, a situação do ser humano está cada vez pior. As atitudes, as ações do ser humano. Então, e eu quero continuar dizendo mais uma coisa. O salmista Davi, também ele declarou que quando ele nasceu na iniquidade, em pecado ele concebeu de sua mãe. Ou seja, ele já nasceu pecador por conta do pecado de sua mãe. Só que de sua mãe veio o pecado através dos nossos primeiros pais, que foi Adão e Eva. Então o mundo todo está em pecado. O mundo todo. Veja o que diz Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procede maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ou seja, Jesus ensinou que o coração humano é corrupto e está cheio de morte, adultério, prostituição e etc.
Pois o pecado estabeleceu uma separação entre a criatura e seu Criador. Isaías 59, verso 2. Para vencer esse abismo, Jesus deveria vir ao mundo, tornando-se o elo entre Deus e a humanidade. João 14, verso 6. Por sua divindade, Jesus liga-se a Deus, e por sua humanidade liga-se a nós. Portanto, não tem como nós se salvar sem Jesus, pois foi para isso que Jesus veio a essa terra, para nos trazer a salvação. Compreenderam? A segunda pergunta: que plano Deus estabeleceu para salvar o ser humano da morte eterna? É o que eu comentei agora há pouco. Agora vamos lá em João 3, verso 16. Ele diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por amor, Jesus veio, saiu da sua terra celestial e se fez um de nós para entregar sua vida por nós. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Jesus veio assumir os pecados do ser humano e morrer em seu lugar, em o meu lugar. Esse não foi um plano tardio, pois Deus não foi pego de surpresa pelo pecado. Antes mesmo que a humanidade fosse criada, um plano havia sido elaborado caso ela caísse. Por isso, a Bíblia ensina que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto antes mesmo da fundação do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 19 a 20, e também continua lá em Apocalipse 13, verso 8. Por isso, Jesus, ele veio, se fez um de nós, porque nós não teríamos salvação se ele não fizesse isso. E graças ao nosso bom Jesus, nós temos a oportunidade de sermos salvos e termos uma nova vida. Amém? Pergunta de número 3. Como Jesus definiu sua missão? Vamos lá em João 12, verso 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Queridos, Jesus veio a este mundo porque a humanidade precisava ser salva da morte eterna. Foi um ato de amor maravilhoso. Deixar as cortes celestiais e toda a sua glória, assumir nossa frágil natureza e morrer numa cruz, numa rude cruz. Tudo ele fez por amor, meus queridos irmãos. Se isso não sensibilizar nosso coração, nada mais o fará. Meus amados, lembra-se da crucificação de Jesus lá na cruz. Os nossos pecados, todos os nossos pecados foi pago lá na cruz, meus amados. Pare para pensar um pouco. Jesus, o seu sacrifício não foi em vão. Não foi em vão. E nós temos a esperança de tomarmos a nossa decisão, queridos. Vamos abrir nossos olhos, vamos prestar mais atenção, com mais amor, com mais clareza e entender que Jesus veio para nos salvar. A quarta pergunta: o que Jesus fez por nós na cruz? João capítulo 10, versículo 15. Veja o que está escrito: assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O que Jesus fez então por nós? Ele deu a sua vida por mim e por vocês, meus amados. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 24, diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados.
Pelas feridas do Senhor Jesus, eu e vocês fomos sarados. Querido ouvinte, preste bem atenção. Até mesmo a eternidade será insuficiente para agradecermos a Jesus por tudo o que fez por nós. Assumindo nossa culpa, teve que morrer nossa morte. Impressiona mais ainda o fato de Jesus fazer isso mesmo, sabendo que muitos não reconheceriam esse sacrifício. Quantas pessoas vivem hoje como se não houvesse a história da cruz? Você já parou para pensar nisso, meu querido irmão, minha querida irmã? Em Cristo, porém, temos profunda união com Deus por sua vida justa e morta, substitutiva. Somos justificados e aceitos pelo nosso Pai. Isso é sério, meus amados. Nós precisamos refletir mais sobre isso. Jesus Cristo, ele viu que a situação do ser humano está indo a um caos. O ser humano está cada vez mais cruel, mais violento, mais sanguinário. E Jesus está nos dando a oportunidade de se arrependermos, para assim adquirirmos a salvação. A quinta pergunta: o que Jesus ensinou sobre a alegria no céu quando um pecador é salvo? Vejamos lá em Lucas capítulo 15, versículo 4 a 7. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontrar, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos, vizinhos, dizendo-lhes: alegre-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Com Jesus, meus amados, a história sempre tem um final feliz, mesmo sem fazer esforço, apenas balindo em desprezo a ovelha que foi salva. Essa parábola nos ensina que Jesus é o pastor que sempre vem em nosso desespero. Quando clamamos por socorro, ele virá ao nosso encontro. Curarei nossas feridas, nos colocará nos ombros e nos levará em segurança para a nossa nova casa. Glórias a Deus. Outro ensino da parábola é que a festa no céu quando um filho ou filha volta para o lar. Essa alegria foi sentida por Jesus. O profeta Isaías declara: ele, Jesus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53, verso 11. Jesus ficará muito feliz quando um dos seus filhos se arrepende e se entrega a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não é uma bênção do Senhor? Quando o Senhor vê uma pessoa que se arrepende dos seus erros e reconhece que não adianta andar sozinho, sem Deus, precisa da companhia de Deus para que essa pessoa possa ser feliz. Com Jesus, a sua história ela pode terminar com um final feliz, pode ter certeza disso. Pergunta de número 6. A salvação depende de nossas obras? Será que a salvação vai depender de nossas obras, queridos irmãos? Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9, está escrito: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, as nossas obras, não importa o que nós vamos fazer, essas obras não vai nos trazer salvação.
Não vai. Quer entender mais? Gálatas capítulo 2, versículo 16, ela diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Meus queridos, nós somos salvos pela graça de Deus, ponto. Independentemente das boas obras, ou seja, de nossas boas ações, essa salvação é recebida pela fé em Cristo como prometido Cordeiro de Deus. Isso é fé na justiça de Cristo, que nos é imputada, fé em seus méritos, plenamente suficientes para nos perdoar e salvar. Pois Paulo confessou: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6, versículo 14. Então grava isso no teu coração: nenhuma de nossas obras vai nos trazer salvação, a não ser que nós tenhamos fé e cremos de todo nosso coração em o nosso Senhor Jesus. Amém? Pergunta de número 7. Como o ser humano pode alcançar a salvação? Como podemos alcançar nossa salvação? Vamos ver o que está escrito em Atos capítulo 16, versículo 31. Eles responderam: creia no Senhor, creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. Viu o que eu disse? Apenas precisamos crer no Senhor, crer e caminhar com o Senhor, e toda a nossa família será salva. Em 1 João capítulo 5, verso 11 a 12 está escrito: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós precisamos estar em Cristo. Amém? Pois a Bíblia, ela estabelece um claro contraste entre o verdadeiro e o falso caminho da salvação que Paulo declara. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dádiva. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Romanos 4, verso 4 a 5. Essa é a questão crucial. Ninguém precisa de obras para ser justificado. Devemos apenas crer e confiar em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus. Só precisamos fazer isso: crer no Senhor Jesus. Pergunta de número 8. Se somos salvos somente pela graça, qual é o valor das obras na vida cristã? Opa, pergunta boa, hein? Vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Entenderam? Não entendeu? Vamos nos aprofundar mais. Tiago capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Querido, há dois erros muito comuns atualmente. Vamos lá. O primeiro é acreditar que nossas obras podem, de alguma forma, contribuir para a nossa salvação. Errado. A Bíblia ensina que aquele que procura se tornar santo pelas próprias obras está tentando o impossível. Jeremias 13, verso 23, Isaías 64, verso 6. O erro oposto e não menos perigoso é achar que a crença em Cristo nos isenta da observância da lei de Deus e das exigências do Evangelho.
pois somos salvos pela graça, mas os que não estiverem em Cristo serão julgados pelas obras, como está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 36, e também Mateus 16, verso 27, e Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Bom, na cena do grande julgamento, Jesus deixou claro que os salvos praticavam boas obras, ou seja, o resultado natural de ser salvo por Jesus é a prática das boas obras. Mateus 25, 37 a 40. Pois, por fim, Jesus deixou claro que quando estamos ligados a Ele, será impossível não dar frutos. João 15, versículos 5 a 8. Muito bem, queridos ouvintes. Olha só que interessante. Vamos finalizar aqui o nosso estudo. E eu quero concluir com vocês o seguinte. Antes mesmo que o ser humano pecasse, Deus havia estabelecido um plano para resgatá-lo. Jesus viria ao mundo para morrer em meu e o seu lugar. Somos salvos exclusivamente pela graça de Jesus. Quando o pecador, pela fé, aceita a Cristo como seu Salvador pessoal, a justiça de Cristo lhe imputa e substitui sua vida de pecado. Bom, meus amados, o resultado da habitação de Cristo no coração é a prática das boas obras, como fruto do Espírito. Está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. A grande notícia do Evangelho é que não fomos nós que escolhemos a Cristo, mas Ele nos escolheu e nos destinou à salvação. João 15, verso 16 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9. Queridos irmãos e irmãs, preste bem atenção. Eu e você precisamos tomar nossa decisão. Nós precisamos tomar nossa decisão porque está muito claro. Sem Cristo não iremos para lugar nenhum. Estamos arriscados em perder nossa vida. Por isso, devemos nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Jesus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Se Ele não for o primeiro na minha e na tua vida, é impossível de sermos salvos. Amém? Que Deus nos abençoe e reflita sobre isso no dia de hoje e louve comigo essa linda canção. Se Ele não for o primeiro, Ele não é de mais ninguém. Amém? Com a canção do Arautos do Rei. Que Deus nos abençoe e daqui a pouco iremos fazer uma breve oração. Amém? No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer.
novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Senhor Jesus, neste momento, Pai, fechamos nossos olhos e nos concentramos a Ti, Pai. Como tudo foi falado, Senhor, se o Senhor não for o primeiro em nossa vida, meu Pai, nós não iremos a lugar nenhum. Nós não conseguiremos chegar a lugar nenhum. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso caminho, o Senhor é a nossa vida. O Senhor tem que estar na nossa vida, Pai. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor visite o coração deste irmão, dessa irmã que ainda não tomaram sua decisão. Que o Senhor alcance as pessoas que estão afastadas de Ti, para que eles possam se arrepender dos seus pecados e assim entregar suas vidas. O Senhor está gritando, implorando para que todos os Teus filhos possam se arrepender e entregar suas vidas ao Senhor. Abençoe poderosamente os Teus filhos, meu Pai. Abençoe toda a Tua igreja. O Senhor está voltando, Pai. Por isso, meu Pai, nos ajude a nós nos prepararmos, nos enchermos mais e mais de Ti, Senhor. Abençoe toda a nossa família, nossa casa e perdoe nossos pecados. Continue conosco, Pai. Eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém.